contagem regressiva do nosso retiro de Luiz e Zélia, e não tenho dúvida nenhuma, será uma bênção muito grande para os casais, para as famílias, sobretudo porque teremos a presença das relíquias de primeiro grau, e aprendemos com a igreja, né? Onde temos a presença das relíquias, nós temos uma presença especial, diferenciada daqueles santos. E essa presença vai fazer a diferença nesse nosso retiro. E vai ser um retiro, né, que vai ser antecedido pela novena, né? Dia 3, pela Rádio São José, vamos iniciar, né, Leandro? A novena de São Luís e Santa Zélia Martã, já nos preparando para poder viver melhor esse tempo, esses 2 dias de retiro. Nós vamos seguir, né, pelo livro próprio de vocês, né, da Sagrada Família. Ah, ótimo. A E novena da assim, como que família. você vê, né, durante esse tempo de retiro, né, que vocês fazem? Quais são os testemunhos, né? Como que vocês sentem que os casais saem desse retiro? Olha, esse é um retiro que foi criado por nós diante da necessidade, porque eu comecei a estudar Luiz e Zélia em 2007, 2008. Eu comecei a ler, pesquisar, enfim, né? E em 2009 nós acolhemos Luiz e Zélia, também Terezinha, como baluartes da comunidade. Hoje nós consideramos Luiz e Zélia como patronos, né, principais da comunidade, porque nós assumimos a espiritualidade deles como espiritualidade da comunidade. E aí então fizemos um grande trabalho no Brasil de divulgação, difusão, viajando pelo Brasil com as relíquias, também trabalhando pela internet, enfim. Até, inclusive, antes da canonização e um pouco depois, somente nós fazíamos a novena online. Hoje, graças a Deus, já se difundiu bastante, tem várias iniciativas, e louvado seja Deus, porque cada iniciativa atinge um grupo de pessoas, e assim a gente vai espalhando Luiz e Zélia pelo Brasil. E aí, por conta dessas necessidades, palestras que nós éramos chamados a fazer aqui e acolá, palestras dentro de algum retiro de casais de família, e às vezes numa palestra a gente faz um grande resumo da vida deles, né? Mas a vida deles é tão rica que deu para a gente poder até preparar um retiro só sobre eles, e é o retiro que nós teremos aí, né? Então, um retiro onde todas as palestras são sobre a vida e a espiritualidade de Luiz e Zélia, e onde nós temos pregado esse retiro, de fato, assim, todos os casais, normalmente casais, né, saem apaixonados por Luiz e Zélia, porque a maioria ainda não conhece um pouquinho mais a vida deles, e quando percebe na vida de Luiz e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, que eles viveram como nós vivemos, né? Tiveram a sua vida, a vida de casal, a vida de família, tiveram aí as suas dificuldades, enfrentaram os seus problemas do dia a dia, e por isso que a santidade deles é considerada essa santidade no cotidiano. E aí, então, com o desenvolver das palestras, as pessoas vão percebendo que a vida das pessoas é muito próxima da vida de Luiz e Zélia, né? Porque, às vezes, quando a gente fala de um santo, de uma santa, a gente já imagina alguém muito distante, né? Num pedestal, lá na igreja. Mas quando a gente vai mergulhando na vida deles, a gente vai percebendo que o que eles viveram é o que as famílias vivem hoje. Os seus desafios, as suas dificuldades, as suas alegrias, as suas tristezas, enfim. E essa proximidade traz uma alegria para os casais, de perceber, é possível eu viver a santidade no cotidiano, é possível eu seguir os passos de Luiz e Zélia. E aí, então, muitos testemunham, né? E depois do retiro, nossa vida mudou, o nosso relacionamento de marido e mulher mudou, a nossa vida de oração mudou,
né? Às vezes até aqueles que, de repente, nem tinham vida de oração, passaram a rezar em família, rezar juntos, por causa do retiro, provocados pela, pela vida, pelo testemunho de vida de Luiz e Zélia, né? Porque é algo muito... A vida deles é algo muito simples e muito prático no dia a dia. A santidade no cotidiano é vivida no, nos mínimos detalhes da vida de cada pessoa, nos trabalhos, na lida de casa, na lida com os filhos, no trabalho, no lazer, enfim, é na vida comum de cada família que vai se identificar com Luiz e Zélia, que eles se santificaram. Então, por consequência, a gente percebe que também é possível nós nos santificarmos vivendo o cotidiano. Foi como eles viveram a vida deles. E assim, Santa Nossa Senhora de Fátima, né? Ela disse que a guerra final seria contra as famílias. E receber, né, da igreja São Luís e Santa Zélia, um casal que no cotidiano, né, como o senhor disse, conseguiu viver com um olhar no céu, né? É um sinal para nós também, né? Eles casaram, né? Acharam que a vocação deles seria religiosa, mas o olhar no Senhor continuou, né? Vindo as dificuldades, mortes sequenciais, né? Percas sequenciais na sua família, guerras, em tudo isso o olhar continuava fixo no Senhor, né? E às vezes na nossa vida a gente acha que o que a gente passa pode nos impedir de ir para o céu, só que buscando o exemplo deles, né, de manter sempre o olhar fixo no Senhor, eles alcançaram o céu, né? Olha que exemplo, né? Sim, verdade. Você lembrou bem a vida religiosa. Eles, por causa do amor que tinham a Deus, essa experiência do amor de Deus, nós estamos falando do século XIX, né? Então, eles tinham esse desejo de santidade. E no século XIX, para os séculos anteriores, né, o caminho de santidade era quase que exclusivo da vida religiosa e dos sacerdotes. Então, não se pensava tanto no caminho de santidade, em canonização, de pessoas casadas. Lógico, temos pessoas casadas, canonizadas na igreja, mas a mentalidade do século XIX, dos séculos anteriores, era essa. E como eles tinham já esse desejo de serem santos, qual era o único caminho que sobrava? Era o caminho da vida religiosa, e os dois tentaram. A vida religiosa, não foram aceitos, Deus tinha outros planos para eles, e aí um dia eles se encontram, naquela ponte do encontro, lá em Alençon, se apaixonam e se casam, e levam para o casamento este desejo de santidade. E aí então eles percebem que nem mesmo eles tinham esta percepção de que seria possível a santidade no matrimônio. Mas aí, a partir do matrimônio, eles passam a ter essa percepção e veem que é possível viver a santidade no estado de casado, né? Viver a santidade no matrimônio, viver a santidade na família. E foi exatamente o que eles desenvolveram na vida deles, mantendo o desejo de serem santos, amar a Deus sobre todas as coisas, como Luís dizia, e Zélia também, como ela escreveu numa carta, eu quero ser santa, né? Vejam como que Teresinha vai seguir o exemplo deles. Teresinha, nos seus escritos, ela diz, eu não quero ser santa pela metade, porque ela tinha o exemplo dos pais, né? O bom Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra, vai dizer Teresinha, porque ela reconhece neles essa santidade. E aí, então, Luís e Zélia vão tendo seus filhos, vão educando os filhos, vão enfrentando problemas de saúde nos filhos, eles mesmos também com problemas de saúde, atravessaram um período de guerra, as dificuldades do tempo que eles viviam, enfim. E em todas estas circunstâncias, sempre, que é o grande lema deles, buscando a Deus em primeiro lugar, né? Deus o primeiro a ser servido. Era o grande lema que mantinha Luís e Zélia
neste caminho de santidade, que os animava no caminho de santidade. Então, é próprio deles, né? Eles são conhecidos como os santos do cotidiano, porque mostraram para nós, através da vida deles, que é possível, na nossa vida normal, no dia a dia, sermos santos. Nós não vamos encontrar na vida deles algo extraordinário, como a gente encontra, por exemplo, na vida dos mártires, né? Ou na vida dos grandes santos que foram perseguidos, foram martirizados, sofreram, enfim, padeceram muitos sofrimentos. No caso de Luiz e Zélia, a gente encontra a vida de uma família, com todos os desafios que uma família hoje enfrenta, né? Pagavam as suas contas, tinham que trabalhar, acordando cedo, dormindo tarde, cuidar dos filhos, filhos na escola, cuidar da lição de casa dos filhos, cuidar da casa, enfim, né? Ter preocupação com os parentes, cuidar dos pais idosos, enterrar os mortos, passar pela tristeza do luto. Então, tudo. E Luiz e Zélia, os dois trabalhavam, né? Zélia como rendeira, em casa, com ponto de Alençon, Luiz na sua relojoaria. Então, enfrentando, como os casais hoje enfrentam os seus desafios, né? E a vida deles nos mostra, é possível ser santo, ser santa, no cotidiano, no dia a dia, na normalidade das nossas vidas. Eu acho interessante, né, que Santa Zélia, por ser mãe, né, ela não tinha tanta disponibilidade de movimentos como São Luís, né, paroquiais. E tem uma carta que ela vai dizer, né, que ela queria ser que nem as velhinhas, ficar dentro da igreja para conseguir rezar em silêncio, só que a realidade dela não permitia, né? E esse é um exemplo para nós mães, né? Que muitas vezes temos que ficar em casa, né? O marido sai, vai para os compromissos e nós mulheres ficamos em casa com as crianças. Mas ela usava isso para evangelizar também, né? Tanto que as meninas tiveram um ótimo exemplo de mãe. Ela não se deixou, né, levar pela amargura, eu não posso ir, eu queria estar lá, naquela festa, naquele evento, né? E dentro de casa ela evangelizava as meninas também. Sim, verdade. Uma coisa interessante em Zélia, ela não fica parada em qualquer tipo de limitação, ou parada num sonho que não foi realizado. Eu queria ser religiosa, então ela vai ser uma casada deprimida. Eu casei, mas eu queria ser religiosa. Eu casei, mas eu queria ficar na igreja rezando o meu rosário, mas eu tenho as crianças para cuidar, eu tenho as encomendas do ponto de Alençon, tenho que trabalhar até tarde. Não, Zélia não ficou choramingando. Não, pelo contrário, ela assumiu aquilo que ela estava vivendo como a vontade de Deus para ela, né? Então ela não ficou apegada à vontade dela. A vontade dela era ser religiosa, ficar num canto rezando, mas a vontade de Deus para ela era outra. Então ela deixou a vontade dela, ela renunciou à vontade dela e viveu com alegria a vocação que Deus a chamou, o matrimônio, ser mãe, ser esposa, também ser uma empresária, né? No seu ponto de Alençon, na sua empresa. E ela fez tudo isso, todas essas atividades, sem ficar se lamentando do que não aconteceu na vida dela, ou do que poderia ter acontecido. Às vezes as pessoas ficam assim, né? E a vida fica paralisada. Não, Zélia, ela não permitiu que a vida dela ficasse paralisada. Ela acolheu todos os acontecimentos da vida dela como vontade de Deus. E é o que ela sempre dizia, até dizia para as filhas, o mais importante na vida é fazermos a vontade de Deus. Quando a gente identifica a vontade de Deus, então nós precisamos abraçar com todas as forças, com toda a alma, né, aquilo que é a vontade de Deus para nós. Porque é somente fazendo a vontade de Deus que cada homem, cada mulher pode se realizar nessa vida, né? Por exemplo, no início da minha conversão, eu pensei em ser padre. Mas hoje sou casado há 37 anos.
né, com a Rosana, graças a Deus, muito bem casados, temos filhos, temos netos. Então, eu não posso ter a minha vida, como é que seria se eu fosse padre? Eu queria ser padre, então eu vou ser um casado infeliz. Não, naquela época eu achava que aquela era a vontade de Deus, era o meu desejo, mas o desejo de Deus era outro. Então a gente passa a assumir aquilo que é o desejo de Deus para nós, a vontade de Deus, os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. E Luiz e Zélia foram perfeitos executores do projeto de Deus, do plano de Deus para a vida deles. Está aí o grande exemplo de vida para nós. E essa lamúria, né, reclamação, não muda o estado que a gente está, né? A nossa responsabilidade. Até piora, né? Que a pessoa fica Piora, depressiva, né? porque vai ter que ser feito, né? As crianças vão ter que ser cuidadas de qualquer forma. Sim, Mas eu queria ser freira. As crianças estão ali e vão precisar de cuidados, né? Santa Zélia exatamente. mostra isso. Outra coisa interessante, né? O jeito que ela unia, né, a educação das filhas, comparando com o jardim, né? Sobre plantar a semente. Isso é muito interessante, porque com esse pensamento dela, né, de plantar a semente, regar, fazer tudo que tiver ao alcance para contar, né, com a graça do orvalho que cai do céu e deixar a graça agir, né? Com esse pensamento nós conseguimos, né? Eu tenho filhos pequenos, passar essa mensagem para as crianças também, né? De que o que a gente planta no coração deles vai brotar, né? Por isso a importância de pais que queiram plantar no coração dos filhos a vontade de Deus, né? Já o amor pela vocação, né? Ensinando a rezar. Sim, Marta, você lembrou bem isso, né? Nesse ponto, acho que tem duas coisas importantes que a gente pode destacar aqui. Primeiro, essa comparação de Zélia, os filhos como um jardim. Num jardim, você não tem um único tipo de planta, de flores. Um jardim é bonito quando você tem, ele é mais bonito quando você tem uma variedade de flores. Quando você encontra uma variedade de flores, é muito bonito, né? Aliás, quando você anda pelas ruas de Alençon, de Lisieux, ali eles cultivam muito os jardins, as praças públicas, os jardins, e é muito bonito você ver ali que os jardins são compostos de diversas flores, diversas cores, é muito bonito de ver, né? E Zélia, com certeza, via isso ali na cultura deles, e ia percebendo, cada filho é uma florzinha nesse jardim. E cada flor, cada planta, cada tipo de planta tem um jeito de ser cuidado. Não dá para cuidar da mesma maneira todos os filhos. E Zélia e Luiz perceberam isso. Então, eles davam a cada filho um tratamento, uma forma. Isso é a pedagogia educativa deles, né? Então, você olhar cada filho na sua individualidade, né? Na sua pessoalidade e na sua totalidade. Não dá para a gente tratar todos os filhos igualzinho, como se um fosse. Nem filhos gêmeos são iguais, né? Os seus temperamentos. Eu tenho um neto gêmeos, os netos, né? O Antônio e a Alice têm 2 anos, mas olha, são completamente diferentes um do outro, né? Então não dá para tratar um como o outro. E um outro ponto importante, quando você diz da semente que é plantada, eu me lembro de João Paulo II, né, Papa da Família, né? E até aqui em cima, não dá nem para ver direitinho, eu tenho uma imagenzinha dele aqui, ó, na prateleira, João Paulo II. É um dos baluartes da nossa comunidade, Papa da Família. Ele, na Familiares Consórcio, ele escreve algo assim, que o que um pai e uma mãe colocam, plantam no coração dos filhos, nada e ninguém no mundo vai tirar, né? Mesmo que ali, em alguma fase mais difícil da vida, os filhos acabam se desviando do caminho, mas o que foi plantado no coração dos filhos, aquela semente, ninguém tira. Ninguém tira. Então, nós, pais, precisamos caminhar nessa fé, que o que foi plantado ninguém tira, e um dia aquela semente vai germinar, vai brotar e vai dar frutos. Mesmo que às vezes os filhos se desviaram, estão em outros caminhos,
mas a sementinha está lá. E um dia essa semente vai eclodir. Era a fé de que Luiz e Zélia mantinham, por exemplo, sobre Leônia. Eu não sei se você já estava preparada para me perguntar sobre Leônia, mas a gente pode até falar dela agora também, né? A filha difícil de Luiz e Zélia. Leônia, Leônia Martin, filha do meio, um temperamento complicado, problemas de saúde, era chantageada pela empregada doméstica, o que piorou o seu comportamento, era arredia a Zélia, enfim, deu muita preocupação para Luiz e Zélia, Leônia. Zélia, ela chega a escrever numa carta, não sei mais o que fazer com essa menina, né? De tudo eles estavam tentando. Luiz e Zélia tinham uma preocupação grande com Leônio, né? Muita preocupação. Só que numa das cartas, Zélia escreve assim: eu sei que o bom Deus pode mudar Leônia e eu tenho certeza que ele o fará. Então vejam, a fé, a confiança é um aliado dos pais na educação. Nós temos que usar a educação, as técnicas de educação. Eu escrevi um livro, vocês sabem disso, né? Sobre Luiz e Zélia, sobre a pedagogia educativa deles, né? Pais incomparáveis, a pedagogia educativa de Luiz e Zélia Martin. E falo de Leônia, inclusive, tem um capítulo de Leônia. Leônia é um capítulo à parte, né? E eles utilizaram o recurso da fé, da confiança. E Leônia, de fato, teve uma transformação na sua vida. Tanto é que viveu uma vida santa, entrou para o mosteiro, foi visitandina. Desde 2021 foi aberto o processo de canonização de Leônia, foi feita exumação, o corpo de Leônia está intacto, né? Está preservado. É interessante, né? A única da família que tem o corpo intacto. Nem os pais, nem Santa Teresinha tem, e Leônia, a filha difícil. Para mim, isso é um claro sinal de Deus para os pais. Né? Sinal do Nós não poder da podemos intercessão, né? desesperar, e o poder da intercessão dos pais. Nós não podemos desesperar, temos que confiar em Deus. Antes de serem nossos filhos, os nossos filhos são filhos de Deus. Então, mais do que nós, Deus está interessado na salvação deles. Né? E aí é importante a nossa intercessão, a educação, a pedagogia que nós utilizamos e, sobretudo, o exemplo que nós damos para os nossos filhos. Algo que eu acho muito interessante também, tanto Santa Zélia quanto São Luís, né? Quando já estavam lá na fase difícil, né, do seu sofrimento, eles não abriam mão da Santa Missa, né? É o exemplo que eles estavam passando para a filha, mesmo Santa Zélia com dores insuportáveis, né? Do câncer, ela ia, nem que fosse arrastada para a Santa Missa, mas não deixava, né? Ela dizia que ficar em casa não ia melhorar. E É. mesmo assim, até onde foi possível, ela foi fiel à Santa Missa. Sim, não media sacrifício, né? A resiliência, a resistência, a resignação em Luiz e Zélia são muito grandes, né? Tanto é que o lema dele faz jus, a vida deles faz jus ao lema, né? Deus o primeiro a ser servido. Então, se ele é o primeiro, ele é o primeiro. Ele é o mais importante e ele tem que ser o primeiro em todas as áreas da vida. E a primeira coisa que eles faziam no dia era participar da Santa Missa. Né? Então, 5:30 da manhã estavam indo para a missa, né? Participando da missa. E mesmo depois, Luiz, na viuvez, logo cedo, ele continuou indo à missa, porque era o mais importante. Deus em primeiro lugar. Né? Então, a Santa Missa era como que o centro que ordenava todas as atividades daquele dia. A partir da Eucaristia, a partir da missa, então, tudo mais era ordenado. Né? Quando a gente não procura Deus em primeiro lugar, as coisas no dia a dia não se encaixam, não funcionam, não produzem, não andam, parece que as engrenagens estão emperradas. Né? Agora, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se desenvolvendo. Né? E mesmo quando a gente encontra alguma dificuldade no nosso dia, aquele colocar Deus em primeiro lugar vai nos fortalecer, vai nos dar sabedoria de como lidar com aquela situação.
vai dar discernimento para as decisões, enfim. Faz uma diferença, ou melhor, faz toda a diferença quando você coloca Deus em primeiro lugar. É verdade. E eles tinham, né, um momento de oração com as filhas. Não era só individual ou só em casal, né? Eles tinham uma oração própria, juntos, né? Individual e também em casal. Isso fortalecia, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que as famílias precisam entender. Precisamos de Deus. Muitas famílias reconhecem isso. Sim, precisamos de Deus. Só que não há comunhão com Deus sem oração. A oração é o caminho que Deus deixou para nós termos intimidade com Ele. Lógico, a Eucaristia é a oração das orações, é o top dos tops, né? É a Eucaristia, a Santa Missa. Mas o contato diário com Deus, através da oração, é o que nos dá intimidade com Deus. E é essa intimidade com Deus que vai permeando a nossa vida, as nossas atividades. E a oração precisa ser desenvolvida como intimidade com Deus em todos os âmbitos. A oração pessoal, para quem é casado, a oração do casal, lógico, quem é namorado, quem é noivo, também precisa rezar junto. A oração do casal, a oração em família, né? E a oração comunitária, para nós que somos membros de comunidade e membros da igreja. A oração da igreja é uma oração comunitária. A oração das nossas comunidades é uma oração comunitária. Mas não basta. Não basta ir à igreja, não basta ir à comunidade. Eu preciso rezar em família. Eu preciso rezar com a minha esposa, eu preciso rezar com o meu marido. Eu preciso rezar com o meu noivo, meu namorado, minha namorada, minha noiva. Eu preciso rezar sozinho. Então, a vida de oração precisa se desenvolver em todas as dimensões, para que o nosso coração, a nossa vida, seja planificada pela presença de Deus, né? Sem oração, nós não encontramos a Deus. Sem oração, nós não alimentamos a nossa alma. E sem oração, a gente se torna fraco. João Paulo II vai dizer que nós ficamos como uma presa fácil para o inimigo. Se tivermos uma vida, ele vai dizer assim, se tivermos uma vida medíocre, né? O cristão com uma vida medíocre, ou seja, o medíocre é aquela vida mediana. Eu rezo de vez em quando, às vezes eu rezo, às vezes não rezo, de vez em quando eu vou à missa, de vez em quando não vou. Isso é uma vida medíocre, mediana. E a palavra de Deus vai dizer, você não é nem frio e nem quente, você é morno. E o Apocalipse diz que os mornos serão vomitados. Uma sentença muito séria, né? E olhando a vida de Luiz e Zélia, nós somos convidados a ter essa vida de intimidade com Deus, desenvolvendo uma espiritualidade que se dá através da vida de oração. E quando essa vida de oração ela está bem firmada, né? Tudo ao nosso redor remete a Deus, né? São Luís gostava de olhar a natureza, né? E ali ele via Deus, ele conseguia sentir a presença de Deus ali, na pesca. Por quê? Porque ele estava firmado na oração, né? Não era só uma obrigação, ele realmente estava presente quando ele queria rezar, né? Escrevia nas paredes, quando Deus falava com ele, né? Esse é um sinal de que nossa vida realmente está firmada na oração. Sim, isso mostra, Marta, cada um de nós é chamado por Deus a essa vida de oração. E cada um desenvolve, ao seu modo, o seu jeito de lidar, de ter intimidade com Deus, o seu jeito de rezar. Luís admirava a beleza da criação. E na criação, ele encontrava com Deus. Ele gostava, por exemplo, na viagem que ele fez a Roma, diz que ele ficava admirando a beleza das igrejas. E ali ele percebia, na beleza da arquitetura, ele encontrava com Deus, né? Vejam que Teresinha herda um pouco isso. Teresinha também admira, ela fala muito dos elementos da natureza, né? Então, cada um ao seu modo. Luís gostava de caminhar, fazia longas caminhadas, gostava de viajar. Zélia já não.
Zélia estava mais concentrada em casa, nos afazeres, né, no dia a dia dela, no trabalho, mas com certeza, enquanto ela estava fazendo a sua renda, ela estava encontrando com Deus, né? O importante, assim, é ter o coração sintonizado com Deus. O como você vai fazer isso é muito próprio, é muito individual, é muito subjetivo. Cada um desenvolve o seu modo. O que nós não podemos é não desenvolver um modo de ter contato com Deus. Lógico, isso não exime, o que é muito importante, que a gente pare em algum momento do nosso dia, que a gente parado, a gente reze. Eu posso rezar trabalhando, eu posso rezar lavando louça, eu posso rezar dirigindo, sim, mas é muito importante que em algum momento do dia a gente pare, né? A gente pare para rezar, que é só aquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente também entra numa espiral só de atividades, e acha que aquela oração vai ser suficiente para nos sustentar na vida espiritual. A vida espiritual é uma batalha. Se nós não formos fortes, nós não vamos vencer essa batalha, né? É verdade. Santa Zélia dizia isso, né? Reza, ela disse para o seu irmão, reza e não te deixará levar pela torrente, né? Porque a vida sem a oração, quando vir a enxurrada, vai levar. Exatamente. Eu Vai me levar. recordo, me recordo novamente de João Paulo II escrevendo para as famílias, carta às famílias. Ele vai dizer assim: quem reza participa da fortaleza de Deus, né? Quem reza participa da fortaleza de Deus. E a oração ajuda na, na estabilidade da vida da pessoa e da vida da família, né? Zélia, dando esse conselho para o seu irmão, ela dava a exemplo de Luís, porque Luís, ele ficou um tempo em Paris, uma cidade grande, muitos atrativos, muitas ofertas, muitos pecados, e ela diz, Luís conseguiu resistir, né, a tudo isso. Por quê? Porque rezava. Então ela dava esse conselho ao seu irmão, você precisa rezar. Se você rezar, você não vai ser arrastado por essa torrente. Olha, em meia hora, né, de bate-papo, quantos exemplos que a gente deu de São Luís, né, que fazem bem para as famílias dos dias de hoje, né, para nós famílias. O exemplo da oração, da intercessão pelos filhos, exemplo de oração em casal, né? Sim, na vida deles a gente tem toda, todos os modelos de oração, né? As filhas foram celibatárias, foram religiosas, então elas herdaram de Luís e Zélia a forma de se relacionar com Deus, né? Então nós temos aí elas como solteiras, como celibatárias, e temos Luís e Zélia como casal, se relacionando com Deus, Luís como homem, como pai, né? Zélia como mulher, como mãe, os dois como trabalhadores, como empresários, né? Com todas as suas responsabilidades. Então temos aí diversas áreas em que eles foram e deixaram esse exemplo para nós. E é exatamente isso que a igreja faz. Quando ela canoniza alguém, ela está apresentando para o mundo, para a própria igreja, um modelo, né? E quando Luís e Zélia são canonizados há 10 anos, né, em 2015, a igreja está apresentando para nós um modelo de santidade na vida matrimonial e familiar, né? Exatamente isso que a vida deles mostra para nós. E esses temas que a gente falou aqui vai ser tratado também no retiro, né? Mais aprofundado. Sim, com certeza. Tudo isso aqui é apenas um tira-gosto. Introdução. Sim. Exatamente. A graça de termos as relíquias ontem aqui, Ítalo, na paróquia, o padre Hernande iniciou a missa com a bênção das rosas de Santa Teresinha. E foi uma grande graça, um grande momento em que ela pôde se manifestar pela sua intercessão, né, durante cada momento que o padre ia conduzindo.
E aí, durante a missa, o que me chamou a atenção é que ele invocou várias vezes a intercessão de Luiz e Zélia. Ai, que Várias bênção. vezes ele citou. E aí eu pensava assim, a Santa Teresinha está com uma missão muito bonita no céu. Uma das, né? Mais uma das missões. É tornar seus pais conhecidos e amados, né? Sim, não tenho dúvida. Então, assim, a gente quer dizer aos casais que estão vendo ou vão acompanhar depois essa live, que a gente precisa, como hoje está muito em dia a palavra, talvez moderna, investimento, a gente investe em saúde, a gente investe. São Luís e Santa Zélia também foram grandes investidores, né, pela família, também na sua profissão, como empresários, mas eles tinham uma prioridade, um investimento também na família, a sua vocação de casal. Então, Sim. aqui nós queríamos que você pudesse falar também agora estamos encerrando essa live, esse momento, de a importância do casal estar presente neste encontro, né? Que na verdade é um investimento, né? Também nesse sentido, na sua vocação, nos desafios que eles estão passando. Então, nós temos a oportunidade de termos um retiro tão próximos de nós aqui da nossa região, com a presença das relíquias. E esse convite eu gostaria que você reforçasse para a gente. Sem dúvida, né? Eu, minha esposa, o Mauro e a Sandra, nós vamos enfrentar aí 8 horas de viagem, né? Talvez até 9 com Legal. as paradas. Uhum. Estamos investindo, né? Estamos investindo para estar aí com vocês no final agora do mês de julho, né? Dias 25, é isso? 19 e 25 a 20. 20 a 19 27, e né? 20. Não, 19 e 20. 19 e 20, 19 e 20 de julho, né? Aí em São José, do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro, Isso. para o retiro de Luiz e Zélia Martã. Então, aos casais, vale a pena investir, né? Não perca essa oportunidade. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que está visitando vocês, né? Não adianta dizer depois, o retiro passou, que pena, uma outra oportunidade. Quando que virá outra Uhum. oportunidade? A gente não sabe do dia de amanhã. Exatamente. Então, o momento de investir na família é agora. O momento de investir no seu matrimônio é agora, né? Certa vez, a filha de Luiz precisava participar de um retiro e tinha um custo financeiro. E Luiz ficou um pouco reticente. Mas a Isélia disse assim: não, pode deixar que eu convenço Luiz, porque quando se trata da salvação, a gente não pode medir Uhum. esforços, não tem É. custo, né? E quando a gente faz um retiro desses, nós estamos trabalhando a nossa salvação e a salvação da nossa família. Então, vale a pena todos os esforços para você participar. E, acompanhando aí as redes sociais da comunidade, você tem todas as informações, links, não é? De como fazer inscrição. Não perca tempo, está chegando. Já entramos no mês de julho. Hoje é dia Isso. 1º. Daqui 2 semanas e pouquinho, já estaremos aí para o retiro, né? Amém. Importante lembrar, né, Marta, que na descrição desta live você encontra o link para se inscrever e participar desta maravilhosa graça, desse tempo de investimento na graça de Deus na nossa família. E as Ítalo, relíquias do Gisele é, estarão aí, né? isso, maravilhoso, né? Primeiro grau, um pedacinho do corpo deles. Como essa que nós temos aqui, né? Tem um É, relicário menor, vou até trazer para mais perto, para o final da isso. live. Aham. É um pedacinho do corpo de Luiz e Zélia aqui, né? É um Olha, relicário menor esse, nós vamos levar um maior, porém a mesma coisa, a graça é a mesma. É uma relíquia de uhum. primeiro grau. Então, Luiz e Zélia, eles estarão presentes no retiro aí também. Amém. Vou deixar para a Marta e você encerrarem para a gente a live. Muito obrigado, eu agradeço em nome da comunidade. É uma graça poder ver também a ação de Santa Teresinha, que é a nossa madrinha de formação, nosso baluarte aqui no Carisma,
trazer para nós, seus pais, e nos apresentar através desse carisma maravilhoso da Sagrada Família. Muito obrigado. Eu deixo com você e Marta, e sempre será bem-vindo, viu, Ítalo? Que Deus abençoe, Amém. viu? Obrigado, viu, Leandro? Deus abençoe também. Muito obrigada, Ítalo, pela disponibilidade, tá, de Amém. participar com a gente dessa live. A todos os ouvintes também, né, que ficaram conosco até o fim. Aqueles que ainda verão essa live. Aqueles que estão vendo, né, que ainda não compartilhou, envie para aquele casal que você queria que participasse desse retiro, né? E que não seja só um retiro, né, de um final de semana, mas seja realmente, né, um investimento que vai fazer diferença na vida conjugal de vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse agora há pouco, vale a pena.